Quem realmente foi Cleópatra? Uma sedutora envolta em luxo? Ou uma estrategista brilhante capaz de enfrentar os homens mais poderosos do mundo antigo? Durante séculos, seu nome foi reduzido a escândalos e romances que alimentaram a imaginação de Hollywood e de historiadores. Mas a verdade é que Cleópatra não conquistou Roma com beleza. Ela desafiou impérios com inteligência, visão política e uma coragem que poucos homens da sua época possuíam. A história a pintou como uma mulher exótica, que usava seu corpo como arma. Mas e se eu te disser que sua arma mais perigosa era a sua mente? Hoje você vai conhecer a mulher por trás do mito, a última rainha do Egito, e uma das figuras mais fascinantes e mal compreendidas da história antiga. Vamos desvendar a Cleópatra que Roma tentou apagar. Para entender Cleópatra, precisamos voltar no tempo. Ela nasceu em 69 a.C., em um Egito que já não era o grande império dos faraós. A dinastia ptolomaica, de origem grega, governava o país há séculos, mas o poder estava se esvaindo. O reino estava enfraquecido, endividado e, o mais perigoso de tudo, vivia sob a sombra de uma potência em ascensão. Roma. Desde jovem, Cleópatra entendeu algo que seus irmãos e antecessores ignoraram. O trono egípcio não se sustentava mais pela tradição ou pelo direito divino. Ele dependia da política internacional. Enquanto outros nobres se preocupavam com festas e luxos, ela se dedicava aos estudos. Diferente de sua família, ela aprendeu várias línguas, estudou filosofia, ciência e, principalmente, diplomacia. Ela foi a primeira de sua dinastia, em 300 anos, a se dar ao trabalho de falar a língua do povo que governava, o egípcio. Cleópatra não queria apenas governar como seus pais governaram. Ela queria sobreviver e restaurar a glória do Egito em um mundo onde gigantes como Roma estavam redesenhando o mapa. E para isso, ela precisava ser mais inteligente, mais rápida e mais ousada que todos os outros. A ascensão de Cleópatra ao poder não foi um conto de fadas. Foi uma batalha sangrenta, travada dentro de seu próprio palácio. Ao assumir o trono, ela foi forçada por tradição e pressão política a dividir o poder com seu irmão mais novo, Ptolomeu XIII, com quem também se casou. Mas essa aliança instável durou muito pouco. O Palácio de Alexandria era um ninho de cobras, conselheiros ambiciosos, generais traidores e uma corte cheia de intrigas rapidamente se voltaram contra a jovem rainha. Eles preferiam um rei menino, fácil de manipular, a uma mulher com ideias próprias e uma ambição evidente. Cleópatra foi vítima de um golpe e forçada ao exílio. Ela perdeu o trono à capital e aparentemente tudo, mas ela não perdeu o jogo. Enquanto seu irmão governava sob a influência de seus tutores, Cleópatra estava no deserto, reunindo um exército, planejando seu retorno. Foi nesse momento de crise absoluta que o destino colocou a peça mais importante do tabuleiro em seu caminho: Roma. E a chegada de Roma ao Egito não foi como aliada, nem como inimiga. Foi como o palco onde o futuro do mundo antigo seria decidido. E Cleópatra estava pronta para atuar. Quando Júlio César, o homem mais poderoso de Roma, chegou ao Egito, ele não estava lá a passeio. Roma vivia sua própria guerra civil, e César perseguia seu rival, Pompeu, que havia buscado refúgio em Alexandria. Cleópatra, exilada e em desvantagem, enxergou em César uma oportunidade única. Talvez a sua última chance de retomar o poder. A história popular conta que ela foi levada até o general romano, escondida dentro de um tapete, um truque ousado para passar pelos guardas de seu irmão. Mas o que realmente impressionou César não foi a cena dramática de sua chegada, foi a conversa que se seguiu. Cleópatra não se apresentou como uma rainha derrotada pedindo ajuda. Ela se apresentou como uma parceira estratégica. Ela ofereceu a César algo que Roma precisava desesperadamente: estabilidade no Egito, um celeiro de grãos para alimentar a população romana, dinheiro para financiar suas legiões e, acima de tudo,
uma aliada leal em uma das regiões mais importantes do Mediterrâneo. Em troca, César, usando seu poder como cônsul romano, a recolocou no trono como única governante. Isso não foi sedução, foi negociação. Ela não foi uma conquista de César. Foi uma estrategista que usou o poder dele para alcançar seus próprios objetivos, em um mundo dominado por homens armados. A aliança com Júlio César deu a Cleópatra a segurança que ela precisava. O Egito estava protegido, e ela finalmente podia governar. Mas o mundo antigo era um lugar volátil, e a estabilidade durou pouco. Em 44 a.C., uma notícia chocou o mundo. Júlio César foi assassinado em Roma. O protetor de Cleópatra, o homem que equilibrava o poder no Mediterrâneo, estava morto. Para ela, isso foi um desastre. Roma mergulhou no caos, em uma nova e brutal guerra civil entre os herdeiros de César e seus assassinos. E Cleópatra perdeu seu maior escudo. O Egito estava vulnerável novamente. Mas mais uma vez, em vez de se desesperar, ela se adaptou. Ela observou o cenário político romano se redesenhar e esperou o momento certo. No caos que se seguiu à morte de César, um novo nome emergiu como uma força dominante: Marco Antônio. General brilhante, herói de guerra e um dos homens que agora controlavam o destino de Roma. Cleópatra entendeu que, para manter o Egito livre e seguro, ela não podia mais se esconder atrás de alianças. Ela precisaria entrar no jogo de poder romano de frente. E para isso ela precisava de um novo parceiro. A próxima jogada de Cleópatra seria a mais ousada de todas. O relacionamento entre Cleópatra e Marco Antônio é, até hoje, uma das maiores histórias de amor da humanidade. Poemas, peças de teatro e filmes o retratam como uma paixão avassaladora que desafiou um império. E, sem dúvida, havia uma forte atração entre os dois. Mas por trás da paixão, havia, como sempre, uma estratégia calculada. Juntos, eles não formaram apenas um casal, mas uma poderosa aliança político-militar. O plano deles era ambicioso: criar um novo equilíbrio de poder no Mediterrâneo, um império oriental liderado a partir de Alexandria, que rivalizaria e coexistiria com Roma. Eles sonhavam com um mundo onde Roma não dominaria sozinha. Para o outro líder de Roma, Otávio, o futuro imperador Augusto, essa aliança era intolerável. Otávio usou sua máquina de propaganda em Roma para transformar Cleópatra na inimiga pública número 1. Ela foi pintada como uma rainha estrangeira decadente, uma feiticeira que havia enfeitiçado o nobre romano Marco Antônio e que ameaçava os valores e a segurança de Roma. A guerra de palavras logo se transformou em uma guerra de verdade. A disputa entre Antônio e Otávio não era mais apenas uma guerra civil romana, era uma guerra pelo controle do mundo. E Cleópatra estava no centro de tudo. A guerra era inevitável. O confronto final aconteceu no mar, na famosa Batalha de Ácio. Foi uma derrota catastrófica para as forças de Cleópatra e Marco Antônio. A frota deles foi destruída, e a vitória de Otávio foi total. A partir dali, o destino estava selado. Marco Antônio, acreditando em um falso relato de que Cleópatra havia morrido, tirou a própria vida. O Egito foi cercado pelas legiões romanas, e Otávio bateu às portas de Alexandria. Para Cleópatra restavam apenas duas opções. A primeira era se render e ser levada para Roma, onde seria humilhada e forçada a desfilar como um troféu na celebração da vitória de Otávio. A segunda era escrever o seu próprio final com a dignidade de uma rainha. Ela escolheu a segunda. Segundo a lenda, ela permitiu que uma serpente a picasse, um símbolo real no Antigo Egito, garantindo que morreria como uma rainha e não como uma prisioneira. Sua morte marcou o fim de uma era. Foi o fim da dinastia ptolomaica, o fim do Egito como um reino independente e o início do domínio absoluto do Império Romano. Roma venceu a guerra, conquistou o território, mas nunca conseguiu vencer o símbolo que Cleópatra se tornou. Com sua morte, a mulher deu lugar à lenda. Depois de sua morte,
A propaganda romana trabalhou duro para destruir sua imagem. Cleópatra foi pintada como uma vilã, uma manipuladora perigosa, uma mulher movida apenas pela luxúria e pela ambição desmedida. E talvez, de certa forma, ela fosse tudo isso. Afinal, para sobreviver naquele mundo brutal, era preciso ser implacável. Mas ela foi muito mais do que isso. Acima de tudo, Cleópatra foi uma líder incrivelmente inteligente, uma estrategista visionária e uma diplomata habilidosa. Pense bem, ela enfrentou Júlio César, não como inimiga, mas como parceira. Ela desafiou o poder de Roma ao lado de Marco Antônio, e ela obrigou o maior império do mundo a mudar o rumo de sua história por causa dela. Em uma época em que as mulheres, especialmente as rainhas, eram vistas como meras figuras decorativas ou moedas de troca em casamentos políticos, Cleópatra governou de fato. Ela comandou exércitos, administrou um país, negociou tratados e enfrentou impérios. Ela não agiu como um mito. Ela agiu como uma das mentes políticas mais afiadas de seu tempo. Ela jogou o jogo do poder com regras criadas por homens e, por muito tempo, esteve ganhando. No final, talvez Cleópatra não tenha vencido Roma no campo de batalha. O império era simplesmente grande demais, poderoso demais. Mas, de outra forma, ela fez algo ainda maior. Ela provou que o poder não nasce apenas da força bruta, das espadas e das legiões. O poder também nasce da inteligência, da astúcia e da coragem de desafiar o status quo. Roma demoliu seus palácios e tentou apagar seu nome da história, mas falhou. Mais de 2000 anos depois, o nome dela ainda ecoa, muito mais forte do que o de muitos dos imperadores que a derrotaram. Por quê? Porque impérios caem, cidades viram ruínas e exércitos se transformam em pó. Mas mentes brilhantes que mudam a história, essas nunca são esquecidas. Cleópatra não foi apenas a última rainha do Egito. Ela foi a mulher que olhou nos olhos do império mais poderoso da Terra e não recuou. E essa é a verdadeira história que merece ser contada. Obrigado por assistir. Se você gostou de conhecer a verdadeira Cleópatra, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossas próximas viagens pela história. Até a próxima!